Quantas palavras rasuradas por trás de uma biografia? Quantos talentos cotidianos? Quantos abalos sísmicos imperceptíveis? Quantas inseguranças indizíveis e quantas potências ocultas? No E Você, a gente conversa com pessoas que a gente já conhece, a fim de compartilhar incômodos e belezas e de conhecer o que a gente ainda não conhece. Acha que é só você que tem pensamentos estranhos? Habilidades extraordinárias? Crises astronômicas e astrológicas? A gente também tem. Hoje a gente conversa com ela, Samantha Almeida, que vocês conhecem como diretora de diversidade e conteúdo no Estúdios Globo, mas que aqui vocês vão descobrir que é uma mulher que tem um caminho perfeito para encontrar a verdade sobre quem se é e o equilíbrio no nosso eixo, que é feito muito mais dos nossos buracos do que das coisas que a gente preenche. Eu acho, assim, honestamente, assim, eu nunca achei que eu tivesse numa jornada do fazer sem prazer. Nunca achei, também nunca me senti nesse lugar de, ai, estou indo buscar e não estou olhando, preciso sobreviver. Eu nunca fui essa pessoa. E eu acho que isso tem a ver com, talvez, com a maneira como eu fui criada, assim, com a maneira que eu fui, o ambiente que eu fui criada. Isso é muito interessante. Meus dois pais, meu pai e minha mãe, são capricornianos. E eu acho isso sensacional, porque eles são capricornianos completamente opostos. Tipo, a minha mãe, metódica, linear, extremamente pragmática, metodológica, então era isso. Você é resultado da ação, então estude, pois você vai passar. Não tem quem não passe se não estudar. Ela era muito... E eu comprei essa ideia, assim, muito sobre, beleza, faz que retorna, não tem outra escapatória. É meio que causa, efeito é obrigação do mundo, eles vão te dar se você fizer. Mas o meu pai, ele é uma boemia em pessoa. Ele é a criatura mais aberta, engraçada, displicente, muitas vezes até com a vida, com as pessoas um pouco. Mas ele é de um bem viver, assim, de um prazer. Meu pai é prazeroso. Então você pode passar, você nunca... Eu conto muito essa história. Esses dias fui levar ele para jantar com um amigo. E aí eu saí para ir ao banheiro, quando eu voltei eles estavam abraçados chorando. Pensei, o que aconteceu aqui, né? O que eu perdi? Eu fui ao banheiro muito rapidamente. Mas ele sempre foi capaz de fazer essas conexões humanas, profundas, rápidas, de dizer coisas bonitas. E terminou ele assim, eu vou ligar pro seu pai, falar pros seus pais o quanto você é maravilhoso, que você é um ser humano perfeito e que eu queria muito ser seu pai. Eu assim, gente! Que isso, gente? Isso foi em 20 segundos. Então, assim, eu brinco que eu fui criada por essas duas energias, sabe? E eu acho que isso me fez um lugar onde, cara, eu trabalho pra caramba, sou super comprometida com as coisas que eu acredito, muitas vezes até muito difícil para mim reconstruir opiniões, porque eu embaso muito as minhas opiniões para poder construí-la, então eu busco referência, eu vou no ponto, eu vou na biografia, na história, então eu até acho que essa é uma coisa que eu tenho que trabalhar, que é a capacidade de rever coisas que você acredita muito profundamente. Mas, ao mesmo tempo, eu me divirto muito na vida, mas muito, desde sempre. E eu nunca achei que isso fosse uma delulu da minha vida, assim, que eu tivesse, sabe, numa pira de ilusão, ou fantasiando para alguém, ou querendo construir algum lugar de admiração para uma pessoa. Nunca foi. Sempre foi por um prazer. Eu acho que tem uma coisa mágica sempre acontecendo. As coisas, eu acredito plenamente que as coisas não são feitas nesse tempo, que você é resultado da história que te traz até aqui. Quando eu digo história, é história mesmo, a história do mundo, a história da sua família. Aonde eu estou, eu materializo, assim, o fato de eu ter sido... Eu sou filha de um eletricista, de uma auxiliar de enfermagem, nascida numa comunidade. Essas coisas, elas sempre me foram tudo parte de uma coisa só. Então, eu tenho, inclusive, dificuldade de separar as coisas, sabe? Não, isso aqui é trabalho, isso aqui é minha vida pessoal, isso daqui é meus projetos pessoais, porque no final está tudo tão misturado que eu tenho muito claro, tudo é Samantha.
Mas é interessante isso, porque isso tem a ver, você falou do Delulu, eu fiquei pensando como que isso impacta no sentido de, eu acho que quem tem alguma consciência social vai operando movimentos de transformação mesmo, assim, de como estar nos lugares de modo que eu esteja preservada. E aí eu acho que o prazer é um vínculo, é assim, eu tenho que estar bem, porque a vida já é babado, eu tenho que estar bem. E aí a gente vai também transformando coisas, e aí as coisas vão ficando mais confortáveis para nós. Mas às custas de um sacrifício, porque no fim das contas, a gente está sempre trabalhando, é o que você está falando, né? Você não tem uma divisão, trabalho, vida pessoal, as coisas são misturadas porque tudo tem você, tem a sua alma ali, tem seu desejo. E como que você pensa o preço disso? Porque muitas violências são cometidas no prazer, né? Assim, é isso, a gente tá tão legal que eu nem percebi. Você tem esse dilema? Porque esse é um dilema que eu tenho. Do assim, tá tão legal, a borda que vira o legal pro não legal, ela vira muito rápido. E aí você fica assim, mas em que momento que eu não barrei isso, que eu não parei, que eu não... Como que é isso pra você? Esse momento de seguir preservando o prazer? É engraçado, sabia? Eu nunca tinha pensado sobre isso, inclusive vou levar pra minha terapeuta. Eu falei, por que você não me trouxe essa pauta? Mas eu acho que é porque, também de uma certa forma, eu nunca assim... E talvez possa ser que agora na maturidade isso me esteja mais claro, né? Eu tenho 42 anos, isso faz muita diferença, muita diferença. Mas eu nunca tive muita tolerância para esse espaço do que não me gera entusiasmo. Eu sou uma pessoa muito entusiasmada, acho que essa é a primeira coisa. Eu tenho energia do entusiasmo e minha mãe dizia isso, cara, você se basta quando você vê que você está brincando, quando você vê que você está criando, quando você vê que você está feliz, é o tempo inteiro, tem uma energia. E isso é uma coisa que, inclusive, ela nunca me fez pensar que eu estou nesse lugar que você diz, quando é que tem a virada do prazer? Eu consigo perceber tão rapidamente a virada do desprazer e desde muito criança. Eu me lembro, com 9 anos de idade, eu tinha um jogo. E esse jogo me acompanhou para a vida, eu não sei de onde veio, mas eu estabeleci algumas coisas que é assim. É meio estranho, pensando bem. Mas se eu for atropelada hoje, eu me diverti? Foi um dia maneiro? Com 9 anos? Com 9 anos de idade. Foi um dia maneiro? Eu tive eu brinquei. Foi legal? Porque se não foi legal, eu não posso ser atropelada. Sabe? Ok, espero que a gente nunca possa ser atropelada. Mas é porque desde muito cedo eu convivo com a ideia de que o prazer, o combustível, as coisas... E apesar eu me sinto cansada, é óbvio, porque a vida que a gente leva, o volume de trabalho que a gente aceita, as estruturas são extremamente violentas. Obviamente que eu não nego isso de forma alguma. Mas talvez, por ter vindo de uma realidade, uma perspectiva, onde as coisas pareciam tão distantes, que todos os passos me foram muito prazerosos. Tudo sempre me foi muito prazeroso. E eu acho que tem muito a ver, eu sempre falo isso sobre a relação, inclusive com a minha criação. Eu falo disso porque a minha mãe, ela não foi uma mulher, eu brinco que eu gostaria que ela tivesse hoje aqui nesse plano para a gente poder conversar um pouco mais sobre isso, porque ela não foi uma mulher que, apesar de me colocar no caminho, a educação vai mudar a sua vida, foco nisso, a gente tinha o sábado para ir para a praia. Não importa o que aconteça. Inclusive, em situações muito difíceis, ela dizia, não, hoje é nosso dia de descanso. Hoje a gente vai para a praia, a gente vai levar nossos sanduíches e a gente vai passar o dia na praia. E a gente literalmente chegava às 8 e saía quando escurecia. Quase como se dissesse, para que você possa fazer tudo isso que você vai precisar fazer, porque você e minha mãe tinha muita clareza sobre isso, apesar de não ter o vocabulário disso, mas você é uma mulher negra, periférica, com poder social, com pouquíssima mobilidade social, então você vai trabalhar muito, você vai se dedicar muito, mas você vai se dar momentos de prazer. Então, o Natal... eu brinco assim, não ganhava nada o ano inteiro. No Natal tinha presente, inevitavelmente. Éramos eu e ela no Natal, com muitos presentes. A gente passava, às vezes, meses ou semanas sem poder comer o que queria. Mas um belo dia a gente ia no supermercado e comprava o que a gente quisesse comer.
ela sempre criou essas ilhas, esses bolsões de felicidade, esses bolsões de prazer. E eu faço isso na minha vida cotidianamente. Então, se eu tô com alguma coisa que é muito complexa, que eu não estou conseguindo resolver e aquilo começa a me tirar o sono, é natural um restart. Eu vou viajar. Eu vou passar um dia sem fazer nada, só lendo uma coisa que eu gosto. Eu vou pegar um dia e literalmente ficar sentada na praia sem fazer nada. Nossa, porque isso que eu você tá falando, sabe? É muito radical, assim, porque é muito novo e eu acho muito importante isso, a gente entender essa lógica, porque você não está trazendo o prazer como recompensa, mas como condição. Sim. Né? Porque a gente acostuma nessa lógica de assim, a gente é recompensar. Ah, já que eu me ferrei tanto, porque seria a lógica, quando você fala assim, meu dia foi legal, será que eu posso ser atropelada? Não é, você não pensa assim, ai, meu dia foi horrível, eu posso até ser atropelada. Não, nunca posso ser atropelada. Ou meu dia foi ótimo, agora eu posso ser atropelada. Não tem uma lógica de recompensa, assim. O prazer é a condição. E eu acho que isso é muito importante, porque me parece que isso é uma receita, que é o que eu estou buscando também aqui nessas conversas, uma receita para manter no eixo, que é, eu preciso estar inteira, a gente precisa estar inteira em tudo que a gente faz. Sim. E acho que esse momento é você entender assim, aqui eu tô perigando não estar inteira, então deixa eu estar inteira para eu seguir fazendo. E não, eu me despedacei, agora eu vou ficar inteira. É diferente, né? Eu sempre tive muito medo de me despedaçar. Porque algumas pessoas, com algumas possibilidades, realidades e tal, despedaçar pode ser nunca mais reconstruir. Sim. Então, eu sempre tive um alerta interno de esse aqui é o seu limite, esse aqui é o seu lugar, esse aqui você precisa garantir o mínimo possível, sabe? O mínimo possível. E muitas vezes o mínimo possível foi, inclusive, dizer que hoje eu não tenho condições, hoje eu não consigo e eu não consigo. Então, eu nunca me senti... Eu sempre disse que eu sou o meu pior juiz. Porque muitas vezes eu olho para mim e digo, não, você não está no teu melhor, então você não vai fazer. É uma excelente oportunidade, mas não está no seu melhor. E é tão engraçado porque muitas vezes quando eu falo sobre isso, algumas queridas amigas, elas sempre trazem a síndrome de impostora. Dizer, poxa, mas se fosse um homem com muito menos do que você tem ou faz, você teria feito. E eu falo, primeiro que eu não acredito em síndrome de impostora. Eu não tenho síndrome de nada. Eu não acho que uma pessoa que há 200 anos atrás era neta, bisneta de escravos no Brasil e hoje ocupa o lugar social que eu ocupo, não tem a chance de ser impostora, né? Porque eu, como sendo uma pessoa que observa a realidade de olhar crítico e lógico, eu olho e penso, não, hoje não é sobre isso. Mas, inclusive, eu acho que a construção desse lugar de não impostora está condicionada ao fato de saber os meus limites. Ser uma pessoa crítica comigo mesma, olhar e dizer, não é sobre o que o mundo espera que você faça, é sobre o que você espera que você faça. E nos momentos onde eu atravesso isso, os poucos momentos na vida, e eu tenho muito orgulho de terem sido poucos, onde eu atravessei isso, foi num lugar daquela pontinha daqui pode ser o não retorno, daqui vai te colocar num lugar de perigo da sua saúde mental, perigo psíquico. E é engraçado, eu nunca tinha feito essa associação, mas a minha família tem histórico de pessoas com novas organizações psíquicas, porque é muito difícil dizer que essas pessoas elas estariam, que condições elas teriam, porque elas não tiveram a oportunidade de serem analisadas, cuidadas. Então eu não posso dizer que tipo de questões psíquicas elas teriam, mas durante muito tempo eu senti que eu estava envolta desse ar de uma possibilidade de se perder, uma possibilidade de não se cuidar. Então, estabelecer os limites desse cuidado e colocar o prazer na jornada, sabe? O prazer, inclusive, quando eu tenho prazer, quando eu estou convivendo situações de prazer, eu sou mais potente, mais criativa. As coisas mais maravilhosas na minha vida eu fiz fazendo. Porque as pessoas sempre falam, poxa, mas e aquilo ali? Como é que foi? Como é que você chegou lá? Aí eu falei, cara, eu vou te contar então. Meu avô... Porque assim, a jornada sempre foi a parada mais legal do caminho. E mesmo hoje,
isso é muito engraçado. As pessoas sempre tentam me perguntar coisas mega tristes sobre como é que foi viver numa favela, né? Nossa, deve ter sido tão duro. E eu digo, eu tenho memórias incríveis dessa época da minha vida, sabe? Eu tenho memórias incríveis, eu tenho encontros incríveis. Meus pais construíram condições mínimas para que eu tivesse os pilares básicos, né? Proteção e cuidado, alimentação e um teto. Então, essas coisas construíram um lugar de segurança. E esse lugar de segurança hoje, aos 40 anos, eu olho para ele e ele é muito caro para eu entregar, sabe? Ele é muito caro. Ele não é meu, né? Ele foi construído com muito suor. Meus pais não fizeram a viagem dos sonhos, minha mãe não se formou como ela gostaria, eles não compraram carro, porque eles investiram nesse lugar de conforto e segurança para mim. Então eu me recuso a dar esse lugar sem lutar por ele. E essa minha luta passa pelo prazer absoluto. E sem entender que esse lugar é importante, né? Porque quando você fala isso, sempre pergunto coisas tristes, ou porque a gente estava conversando aqui antes, né? Eu sinto que a história de mulheres poderosas, ela é muito fetichizada. Com certeza. A dos homens, de alguma forma, mas se pressupõe uma humanização. É assim, nossa, ele joga tênis, nossa, ele gosta de jogar golfe. Tem alguma coisa que é humanizada. A história das mulheres, e eu acho que principalmente isso, né, assim, do lugar que você vem, né, enquanto uma mulher preta, periférica, vem de um lugar assim, ou você precisa falar sobre a sua volta por cima, ou você precisa falar sobre a dor que é viver esse lugar. E eu acho que isso desumaniza, porque isso não diz de você internamente, das suas construções. E você traz muito essa coisa familiar, né? Assim, desses laços, desse tipo de afeto, que é um afeto que protege jogando pro mundo, né? Assim, é isso, vai, o que você quer? Vai, faça. E acho que isso protege também, porque você entende que é possível ir atrás do que você quer, porque você tem para onde voltar. Então, você só tem uma referência de futuro possível porque você tem uma segurança de um lugar para voltar. E como que você preserva isso, essa consciência? Ou você tem esse entendimento? Que são esses laços que te trazem para o seu eixo? Toda vez que a gente tenta, e talvez seja, talvez esse seja o grande mistério da vida, assim. Toda vez que a gente tenta criar, se desvendar enquanto fórmula, a gente acaba encontrando lugares que já foram encontrados, sabe? Então, eu entendo muito, sim, existe não só uma fetichização sobre, mas existe um desejo da jornada do herói. Porque a jornada do herói, de alguma maneira, ela faz com que você acredite também na sua própria jornada. Sim. Agora, o que não contaram pra gente, e eu acho que na sua própria construção, é que o seu herói, ele é único. Então, inclusive, muitas das vezes que as pessoas dizem, poxa, você percebe isso? Eu digo, eu percebo muitas coisas. Eu percebo que o lar foi importante, eu percebo que uma curiosidade sobre o mundo é importante, eu percebo que as referências que eu tive acesso, oportunidades foram importantes, mas eu principalmente percebo que qual foi essa análise combinatória quase impossível de ser repetida que aconteceu na minha jornada e que eu me tornei proprietária dela. Porque não dá para deixar sua vida, sua jornada, sua história pertencer a outrem. Porque por mais que a gente tenha vidas parecidas e por mais que a gente possa ter histórias parecidas, literalmente a única coisa que você tem direito é sobre a sua própria jornada. E eu acho que tem sido interessante. Toda vez que eu quebro a expectativa das pessoas em relação ao que elas imaginam sobre a minha jornada, positiva ou não, ou negativa, ou espetacularizante ou não, parece que elas se interessam mais por aquilo. E isso é muito, inclusive isso é uma contracultura, porque a gente espera que as pessoas venham com os seus modelos prontos. Eu não tenho um modelo pronto, eu não sou um modelo pronto. Eu consigo ver assim, o desenho do momento onde eu crio a primeira consciência de mundo, onde eu olho o mundo e penso, cara, um monte de coisa aqui não está certa, mas eu consigo fazer o caminho até aqui mantendo talvez as mesmas angústias, os mesmos desejos, as mesmas inocências até. Talvez eu esteja numa direção quase tão egoísta de tentar achar
um lugar realmente meu, que todas as vezes que eu acho que eu estou começando a reproduzir ou que eu estou começando a me entender a partir de uma perspectiva do outro em relação a mim, eu volto para a pergunta, tá, mas se você, atropelada hoje, tipo, foi um dia legal? Porque essa resposta foi mudando, obviamente, desde que eu tenho 9 anos e hoje aos 42. Em alguns momentos o novo era importante, o conquistar o mundo é importante, ter prêmios era importante, ter um emprego específico era importante, ter um relacionamento era importante. A capacidade de manter a pergunta, mas entendendo que essa resposta ela vai modificar conforme os seus desejos modificam, me faz, inclusive, às vezes, não saber responder algumas perguntas sobre o que me trouxe até aqui. Tudo me trouxe até aqui, porque tudo traz a gente até aqui. E, inclusive, aqui não é o lugar onde eu vou estar, provavelmente, daqui a 10 segundos. Eu acredito totalmente no movimento, eu me sinto em movimento, o que me faz, às vezes, até deslocar um pouco desse lugar de... Samantha, eu ouço as minhas entrevistas e penso, você ainda concorda com você? Porque se você não concordar com você, beleza também. Se desminta. Tipo, diga, eu concordava com isso e hoje eu não concordo mais. Porque, inclusive, eu não tinha lido esse livro que mudou a minha vida. Inclusive, eu não tinha me permitido. Inclusive, eu não tinha tido acesso a comprar isso aqui. Eu estava completamente errada. Isso aqui é maneiro demais. Então, vem embora. Essa possibilidade de não me levar tão a sério também, sabe? De quem, eu brinco assim, quem convive sabe da frase. Mas quem me conhece sabe que, assim, eu não tenho uma... Ou pelo menos eu não quero ter, sabe? Um compromisso, uma entrega para o mundo que tenha métricas e que as pessoas vão me descobrir um dia que eu não sou aquilo. Eu brinco que uma coisa foi libertadora uma vez. Eu falei para o meu pai, pai, talvez um dia vaze um nude. Aí ele falou, eu vou achar linda, eu vou achar que você tá linda, perfeita. Você veio nua, linda, eu vejo você nua desde que você é um bebê, então tá linda. A ideia de que, assim... Tava tudo bem vazar um nude assim. Tá tudo bem, o escândalo pro mundo. Eu brinco, né, mantendo sempre o controle num lugar da escolha. Eu escolhi fazer isso, em algum momento da vida eu escolhi. Eu estou disponível a arcar com os custos de tudo que eu escolhi até aqui. Inclusive as coisas que eu discordo, inclusive as coisas que eu condeno, inclusive as coisas que eu deveria pedir desculpas para, entende? Então... Nossa, é muito poderoso. Eu falo muito isso, assim, porque eu falo coisas que depois eu não sei o que falei, eu falo coisas que eu não lembro, eu penso coisas e acho coisas muito incríveis hoje, amanhã eu acho elas terríveis. E aí eu digo assim, mas o meu compromisso é comigo. Meu compromisso não é com o que eu disse no passado. Sim. Quando eu disse aquilo que eu disse, era o que tinha disponível pra mim. Sim. E assim, eu não posso achar que eu era uma idiota lá atrás. Porque senão eu vou ficar achando que eu tô sendo uma idiota hoje. Sim. Pode ser que eu esteja sendo uma idiota hoje. Pode ser, mas eu quero descobrir isso amanhã. Hoje eu quero poder sustentar isso. E eu falo dessa coisa do nude, né? Eu antes mandava uns nudes, agora eu tô muito tatuada, não é possível mais. Agora não dá, identifica. Porque eu ficava, exato, eu ficava assim, eu vou mandar um nude. Se alguém vazar, eu sustento esse nude. E foi assim em todas as minhas escolhas. Eu acho que isso é muito importante, assim. Não é sobre a gente ter garantias, mas é sobre sustentar os movimentos. Assim, é isso, eu vou fazer esse parado aqui. Sim. Qual garantia eu tenho? Nenhuma, mas eu vou sustentar. Eu vou sustentar o dar errado, eu vou sustentar o dar certo, porque às vezes a gente não sustenta o dar certo. E eu vejo muita gente, assim, com movimentos incríveis, assim, cara, que massa que está nesse caminho. E a pessoa não está reconhecendo aquilo, assim, ela não sustenta que a coisa está dando certo. E o que você acha que isso tudo que você falou tem a ver com o que você disse sobre, porque eu acho que tem tudo a ver, e a gente fala tanto sobre saúde mental, mas eu, até enquanto psicanalista, vejo assim, a gente está falando sobre saúde mental, legal, mas eu sinto que a gente ainda não está no X da questão, e eu acho que você trouxe esse X da coisa, assim, que você usou palavras muito importantes, né, assim, desorganização, isso assim, isso é raro, isso é precioso, não dá para ninguém mexer com isso aqui dentro. Como que você sente que esses movimentos de sustentar o seu desejo, os seus movimentos, de manter o compromisso com você mesmo, tem a ver com essa organização psíquica que é interna sua e que foi construída também? Ai, que bonito isso! Você viu tudo isso? Ai, que lindo, senti. Adorei essa sessão. Isso aí é ótima. Olha, dona Maria Lúcia, fala com ela, hein? Minha Maria Lúcia é minha terapeuta. Fala com ela, Lucinha. Porque
É muito... Eu acho que tem várias camadas, né? Você trouxe várias camadas. A primeira é que eu já me senti muito idiota. Eu gostei disso que você trouxe e eu gosto da ideia de que eu fui uma grande idiota, muitas vezes. Uma delas, principalmente, foi no meu processo de entendimento de classe e raça. Porque, obviamente, criada numa reta ascendente, vambora, vai fazendo, vai trabalhando, que você vai. E, efetivamente, as coisas, em algum nível, elas me corresponderam, até mesmo quando elas me responderam negativamente, eu entendi perfeitamente que aquilo era minha ação também. Em alguns momentos eu olhei e pensei, você é uma grande idiota. Parabéns, você é uma pessoa da qual você não tem orgulho. Hoje você fez uma coisa da qual você não tem orgulho. E muito rapidamente, assim, eu consigo lembrar vários momentos que eu fui muito idiota. Mas com o passar do tempo eu fui percebendo que era bom não ter tanta certeza. Era bom deixar um espaço para estar sendo idiota. Tipo assim, vai com fé, mas dá um espacinho ali para você estar errada sobre isso. Esse espaço de estar errado sobre isso é que abriu essa brecha que você fala de... Essa organização mental, ela não está em jogo. Essa organização psíquica, na verdade, ela não está em jogo. Mas ela entende que ela está condicionada a múltiplos erros. Inclusive, esses múltiplos erros, eu conto com a generosidade das pessoas de entenderem esse lugar de mundo. Porque esse lugar de mundo é um lugar pelo qual eu peço para que não se crie uma ideia sobre, ou que não se idealize sobre, porque talvez o lugar da idealização, o lugar do sucesso, ele chega. Mas você chega estrupiado, você chega exausto, você chega com dúvidas, você chega fazendo muitas concessões. Todo lugar do bem viver, você chega fazendo muitas concessões. Então foi quase como se eu tivesse me preparado para as concessões. Sabe a ideia de que assim, para que todo mundo viva bem, uma parte tem que viver menos. Isso é o balanço. Para que alguns tenham muito, é porque alguém está com muito pouco. Então, pensar que você também é parte desse equilíbrio, que você também pendula entre o super razoável, isso foi incrível, é um belíssimo comentário idiota, parabéns, volte duas casas. Viver nessa pendulação sempre foi o meu ponto de apoio para dizer, mas eu nunca prometi que eu não viveria na pendulação. Eu nunca prometi que eu estava pronta, eu nunca prometi que eu sabia. Eu prometi que eu estou disposta, eu prometi que eu estou atenta, eu prometi que eu vou até o máximo que eu puder. Mas também existe um lugar que eu não posso ir. E aí um exemplo muito honesto sobre isso é até recente, porque eu acho engraçado, quanto mais eu vou me dando a oportunidade de um processo da falha, parece que também mais disponível para a falha eu fico, e num sentido positivo sobre isso. Eu vivi uma experiência recente muito maneira, profissional, que eu fui convidada para ser presidente do júri de Cannes, numa categoria que chama Digital Entertainment e Social Influencer, que é uma área que basicamente analisa projetos digitais do mundo inteiro, tem uma função tanto tática, né, do desenvolvimento da ideia, quanto do resultado efetivo da ideia, quanto do criativo. Então, é o como fazer, por que fazer e quanto resultou isso. Então, tem múltiplos fatores que dizem que aquele projeto é bom ou não, inclusive o engajamento das pessoas em relação com aquele projeto. E uma das coisas que me aconteceu, 2 grandes momentos assim nessa experiência, me mostrou isso, cara. Toda vez que você acha que está preparada, você descobre novas abas abertas sobre você. Porque no meu primeiro encontro,
Eu estava, obviamente, super insegura, porque apesar de estudar inglês, me manter, de tentar me manter fluente em inglês, falar inglês na frente dos maiores criativos do mundo, com tamanha exposição, me deixou extremamente insegura, porque além de não ser minha língua nativa, eu tive poucas oportunidades de estudar inglês, vim estudar na maturidade, então aquele lugar de língua me é muito sensível, porque o que eu mais entendo sobre, né, o que eu tenho de melhor no mundo é a capacidade da fala, da troca. A comunicação é minha arma de negociação com o mundo. E naquele momento a minha arma estava limitada, né? Minhas ferramentas estavam limitadas. E no primeiro encontro com os 11 jurados, 7 países representados, todos os continentes possíveis, e eu literalmente travei. Me deu um blackout, que eu nunca tinha sentido na vida. Uma coisa de você sentir por um momento que o corpo não tem controle, sudorese, taquicardia e uma sensação de descontrole. Eu gosto que, assim, eu sou tão planejada para descontrolar-me que eu tinha feito 2 papers que estavam abertos, era remoto esse primeiro encontro, então eu estava com minha tela aberta, com a reunião, uma segunda tela com o paper em português e uma com o paper em inglês. E a primeira coisa que eu fiz foi, leia. Você entrega, lê. E a junção do meu cérebro foi no papel para ler. Eu pedi licença, coloquei o meu óculos e eu simplesmente li o texto que eu tinha preparado. Enquanto eu ia lendo, parecia que o meu corpo ia dizendo, sabe, é isso, bom trabalho, você está fazendo o que você consegue. Cara, você não esperava ter uma crise de ansiedade pública, que loucura, mas você estava preparada, inclusive, para isso, porque você está preparada para estar aqui, você merece estar aqui, isso é seu, se apropria, o paper é lindo. Você fez esse paper com cuidado, você passou por revisão, seu paper é lindo, acredita no que você construiu até aqui. Quando eu terminei de ler o paper, obviamente, todas as pessoas perceberam, porque é absolutamente inconfundível um ataque, eu senti, especialmente as mulheres da sala, botaram as mãozinhas, né, de palma. E imediatamente, o meu inbox, começaram a subir mensagens das pessoas. Parabéns, você conseguiu, foi lindo o seu texto, é por isso que você está aqui. Elas foram subindo naquele inbox, né, do chat, da conversa. E aí, a primeira coisa que eu senti foi, inclusive, ser proprietária disso aqui, cara. Isso aqui é muito importante, porque você, inclusive, é uma pessoa que se cobra, está preparada, esteja preparada para o melhor que vai acontecer do mundo. Mas como é que a gente se prepara para o pior também, sabe? Assim, como é que a gente se prepara quando o pior é você, agente disso, é teu corpo? Então, no momento que eu desliguei aquele call, eles aceleraram para terminar. Foi tudo tão empático e foi tudo tão bonito que quando eu desliguei, eu tive um ataque de choro que eu não sabia se eu estava chorando pelo alívio, pelo acolhimento, pelo medo. E eu liguei para minha melhor amiga, Raquel Virgínia, e eu expliquei para ela o que tinha acontecido. Eu falei, amiga, eu tive um blackout, eu não sei onde eu fui parar. E ela falou, você foi parar em Cannes, meu amor. O maior festival de criação do fucking mundo. E você é uma mulher preta vinda de uma favela, numa casa sem banheiro. Então, pega isso e agora volta para lá e mostra para eles do que você é feita. E aí eu pensei, e do que você é feita? E eu passei, o resto eu tinha mais 20 dias até o dia da viagem. Durante esses 20 dias eu tinha programado aulas de inglês intensivas, papers sobre as pessoas, estudo de casos. Eu tinha feito toda uma agenda para mim. Eu falei, não, você vai tirar uns dias de férias, você vai descansar. Porque assim, tudo que você fez, não vão ser esses 20 dias que vão recuperar. Você precisa, inclusive, ficar fazendo o que você mais ama, que é o seu domingo na praia, sem fazer nada, sabe? Ouvindo o teu mar, tomando tua cerveja, e assim você vai para Cannes. É isso que tu vai levar na bagagem.
Cheguei lá, eu senti que eu fui num crescente de me adaptando naquele lugar, até que chegou um momento que eu achei o auge, porque uma das dinâmicas de Cannes é que você tem um júri e caso o júri não chegue a um consenso, o voto de Minerva é do presidente. Você que teria que tomar a decisão. Você tem que tomar as decisões. Se as pessoas, metade ama aquele projeto, metade não ama, é você que decide se ele avança para a próxima fase. E um projeto avançando para a próxima fase, ele vai ficando cada vez mais perto de um leão, seja de bronze, de prata ou de ouro. E durante uma das mecânicas, a gente estava indo super bem, só que uma pessoa faltou do meu time. Ou seja, nós ficamos com times pares. O empate é muito mais fácil. E numa primeira campanha com um tônus social muito importante, uma dessas rachaduras de perspectiva de sociedade, metade das pessoas ficaram em um lugar sobre a perspectiva se aquilo deveria seguir ou não e a outra metade contra. Metade a favor, metade contra. E na hora que eu ouvi os argumentos, porque aí as pessoas debatem, falam por quê, e na hora que eu fui votar, eu pensei, caraca, Samantha, esse é um daqueles momentos que você decide, de novo, não é sobre a expectativa do mundo sobre você, mas é sobre qual é a sua expectativa sobre você. E aí, eu devo ter demorado, que nem eu estava contando, né? Que eu tenho esses momentos de pausa, respira. Se você não sabe o que fazer, respira. 3 segundos, 5 segundos não vai fazer com que as pessoas tomem decisões ou isso mude, então respira. Nesses 5 segundos, enquanto eu estava pensando o que fazer, literalmente organizando, um dos meninos, extremamente bem intencionado, levanta, vem na minha direção e diz assim, eu confio em você, não tenha dúvida da sua liderança, você é uma líder, você é uma mulher, você pode votar, acredita, não tenha medo do voto. E sem querer ele me deu a resposta que minha cabeça estava procurando. E eu respondi, eu falei, mas eu não tenho medo do voto. Inclusive eu não tenho medo de liderança, não foi assim que eu cheguei aqui. O que me ocorreu é que se nós, as maiores lideranças criativas do planeta, segundo esse evento, estamos discutindo uma campanha que é um embate numa racha social. Se a gente não consegue chegar num consenso, quem vai chegar? Se a gente não consegue chegar num consenso, é porque a liderança em si não está instituída para o mundo que a gente vive. Alguém tem que ceder, alguém tem que ser capaz de ceder. E eu acho incrível se nós passarmos o dia inteiro aqui contra-argumentando até que alguém se voluntarie a ceder e mudar o voto. Porque se a gente não consegue um processo democrático com 10 pessoas, o que vai ser do planeta? E assim as pessoas fizeram. Elas votaram e votaram. E na terceira rodada, depois de quase 40 minutos de debate, alguém mudou de ideia. E aí uma das meninas me falou, eu achei que não fosse funcionar. Porque quem muda de ideia hoje em dia? Aí eu falei, pois é, quem muda de ideia hoje em dia? Não é esse o maior problema que a gente está vivendo? E você estava falando que isso é uma coisa sua também, né? De você ter uma dificuldade, já que a sua ideia é tão construída. Esse episódio que você contou da sua ansiedade em Cannes, eu acho que ele é muito uma resposta para isso que a gente está falando sobre essa integridade psíquica e tal, que assim, e sobre o que a gente começou falando, sobre o tal do Delulu. Que assim, o que sustenta a gente não é a certeza que temos sobre nós, mas é a certeza de que haverá alguma coisa sobre a qual não saberemos. E que vamos estar sempre despreparados para descobrir. E como que eu acho muito foda isso, quando eu gosto de ficar analisando a história do passado, presente e futuro. E eu fico assim, cara, alguém do passado, por mais idiota que a gente fosse, tá preparado pro que a gente vai ser no futuro? E vai deixando cartas imaginárias, sabe? E tipo isso, a sua você do passado, ela estava preparada pro que poderia acontecer no futuro, por isso que ela deixou o paper escrito, por isso que ela deixou 2, por isso que ela estava com o computador aberto. Então assim, é a gente, a nossa maior mão amiga. E se você fosse perdido no personagem, você ia chegar lá completamente despreparada. Você não chega preparada. Porque se você está perdido no personagem, você não está no seu eixo. E o nosso eixo, ele é um buraco. O que dá consistência ao buraco é justamente a estrutura. E essa estrutura, ela é múltipla. Então, assim, não é preenchido, não é eu sou.
eu estou sendo. E eu acho que isso que você falou é muito lindo, de assim, vamos estar preparados para não estar preparados, porque temos ferramentas. Não é sobre evitar desconforto. Eu tenho cartas para mim. Aí Nossa, publica um da livro. onde você tirou isso? Que loucura, eu tenho cartas para mim. Parece, você deu pinta aí. Nossa, que bonito isso. Eu tenho cartas para mim. E, inclusive, nesse momento, eu ensino uma coisa para as pessoas que eu amo, que é maravilhoso, que é assim, faça o seu PPT da vida, sabe? Eu tenho provas. Eu falo isso para as pessoas que eu amo, assim, faz seu PPT da vida, sabe? Tipo, o que você quer? O que você sonha? Sonho mais doido, que você não tem coragem de falar, sabe? Tipo, eu queria... Bota aí no PPT. Para tomar consistência, né? Escreve sobre isso. Quem não mexe no PPT, bota no seu bloco de notas. O que você quer para você? Porque se a gente não consegue materializar esses desejos, eles se perdem. Porque a vida, ela é tão rápida, ela é tão prática, ela é tão demandante, que se você não consegue colocar no papel, escrever o que você quer, inclusive você não consegue, eu fico pensando, se dar o direito de desejar aquilo. Saca? E eu vou te dizer, tudo esse ano, eu tô num ano de fechamento, é meu ano 9. Então eu tô no ano de fechamento. Tudo que eu me comprometi que eu faria ou que eu construiria para fazer, tá ali no 80% feito. E eu olhei, eu fiz essa última vez que eu fiz foi em 2021. Em 2021 eu fiquei muito fragilizada por causa da pandemia e por causa da ausência das pessoas. Eu sempre me achei uma pessoa eu sou meio reclusa, por mais louco que pareça. Eu convivo com tanta gente o tempo inteiro que eu preciso da minha casa seja um lugar de retidão, sabe? Um lugar de conforto, de coisas leves, de drinks, Eu vou pouco na casa das pessoas, inclusive, e recebo poucas pessoas na minha casa, porque eu tenho uma coisa eu preciso ficar sozinha, eu preciso ficar em silêncio, eu preciso ficar comigo. Porque senão eu fico, Samantha, tá aí? Tá tudo bem? Tu não tá falando comigo? Tá cansada? Então, assim, eu preciso dessa conexão. E uma das coisas que eu me prometi é que eu preciso traçar essas metas, inclusive materiais, porque de uma certa maneira tiram a gente do direito de querer a casa incrível com piscina. E eu tenho o direito de querer a casa incrível com piscina e eu sempre quis, só nunca tive coragem de falar isso publicamente, porque no começo era, não, você não vai ter, meu amor, olha bem pra você. E depois virou, não pode falar sobre isso, porque você está construindo uma carreira, então tem que pensar no bem maior. E depois agora isso é ostentação. Aí tá pesada pra você. E aí eu pensei, mas eu sempre quis essa, eu desenhei, eu sonhei com ela. Então faz algum tempo, que nem eu te falei, quando eu era criança, minha mãe, a gente fazia colagens de coisas, por isso que eu falo, as cartas para mim elas são visuais. Hoje você faz o PowerPoint. Hoje eu faço um PowerPoint, mas faço com corta e cola ali. Bonitinho. E é importante ter pessoas que nos lembrem assim de é isso que você deseja, é isso que você merece. É importante ter esses laços. Você falou da Raquel, que você ligou para, eu adoro ela, eu amo. Que você ligou quando ela teve a crise. E aí a gente tem um momento aqui que é assim, qual mulher você chamaria para ter esse papo aqui com a gente? Quem que você acha que comporia esse papo? 100% Raquel Virgínia. Eu conheci a Raquel inclusive, meus grandes amores de vida são profissionais. Por isso que eu falo que eu não consigo distinguir muito o que é trabalho e o que é vida. Porque a gente se conheceu fazendo a campanha da qual eu tenho mais orgulho na vida, que é uma campanha de maquiagem que fala de BB Cream. Só que eu tive, assim, o privilégio de ter El Que Maravilha, Raquel Virgínia, Sucena, Lineker, Tássia Reis. Assim, meu Deus, o que é isso? E foi das campanhas que mais me projetou, né, profissionalmente, e que também mais me deu um lugar no mundo, assim, de mercado, de olhar e falar, isso aqui é o estado da minha vontade, isso aqui é um trabalho coletivo, etc. Mas isso aqui é onde mora a minha vontade de futuro, minha vontade de estética, minha vontade de volume, minha vontade de ritmo. Seu desejo e quem você é, né? É isso. Transformar o mundo naquilo que faz sentido. Para mim, tipo, isso aqui mora meu desejo mais profundo do que eu acredito, sabe?
Então, eu sempre digo, e a gente se conheceu nesse momento. Então, quando eu a conheci, eu olhei para ela e falei, seja minha amiga, pelo amor de Deus. Primeiro dia eu falei, eu quero ser sua amiga. Você é uma coisa, você é uma energia, você é um furacão, você é deliciosa. E ela, bastante ressabiada, demorou um tempo para querer ser minha amiga, mas de lá para cá, devem fazer aí uns bons 10 anos, quase, 8, 10 anos, a gente viveu por muita coisa. E eu sempre acho que coisas grandiosas e históricas, elas precisam de tempo. Sim. Sabe? Ela precisa de tempo para ser histórica, ela precisa de tempo para ser marcante. E a Raquel, ela é uma admiradora do tempo. Sabe? Diferente, eu brinco, a gente conversa muito sobre isso, a gente tem muito medo do tempo, a gente tem muito medo do passar do tempo na gente, tem muito medo de perder tempo. E a gente não vai registrando as coisas que estão acontecendo. E a Raquel não. Está convidada, Raquel. Venha, Raquel, venha, porque Arrasou. o mundo precisa conhecer essa mulher, sabe? Arrasou. E é fora que ela é inteligentíssima, né? E belíssima. Historiadora, empresária, ela vai numa linha da combinação entre arte e negócios, que inclusive a gente trabalha junto, porque eu falo para ela, eu preciso me manter atualizada, me conta. Então é brilhante, assim. Obrigada, Samantha, amei. Ai, de nada. Aprendi muito, é isso, porque você está achando que a terapia é o contrário, eu aqui tô, a cada conversa aqui eu fico assim, gente, eu preciso pensar nisso, gente, é mesmo, tem isso. Tipo, isso que você falou, o negócio do prazer antes, nossa. Luísa Brasil me perguntou esses dias, assim, uma palavra, eu falei, tesão. Tesão na vida, cara, tesão no movimento. Eu falo tesão, isso, é o que move, sabe? né? Tenha tesão do mais visceral, carnal possível. Porque às vezes eu acho que a gente tá ficando meio atópico, meio, sabe, meio blazer, né? Tudo sem se deixar atravessar. Tudo é muito linear, tudo é muito perfeito, todo mundo é muito acabado. A vida não é acabada, a vida tá desacabada, gente. Olha pro mundo. É o processo da gente ir acabando, né? E você, já desenvolveu a sua capacidade de saber prever o futuro? Eu te digo aqui que é possível você, do passado, prever o seu futuro. Mas para isso, você precisa estar muito consciente de quem você é no seu presente. E para isso, você precisa abrir mão de todas as certezas que você tem sobre você. É preciso abrir mão de tudo aquilo que te disseram, de tudo aquilo que você aprendeu sobre você, que veio pelo vocabulário do outro, por uma língua que não é sua. E é preciso que você se lembre que a única certeza que você tem sobre você é que haverá um momento em que você não vai estar preparada para descobrir alguma coisa que você não sabia antes. A única certeza que a gente tem sobre a vida, ela é muito mais um buraco do que uma consistência. Você está preparada para descobrir, olhar para dentro dele e encontrar prazer na inconsistência, na insegurança, na incerteza? Começa a prestar atenção a partir de agora. O quanto que você está sendo generosa com a sua versão do futuro e o quanto você está registrando os sinais para deixar mensagens muito assertivas e construir o mapa da sabedoria para você no futuro.